Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Falar sobre o desenvolvimento do bebê e da criança é sempre uma delícia. São muitas as expectativas e hoje em dia, com a informação que a gente sabe que muito do que vai acontecer aí quando o bebê nasce, depois que o bebê nasce, começa ainda na barriga da mãe durante essa gestação. Qual a responsabilidade, então, dessa gestante, do pai da criança, como fazer essa participação acontecer de maneira harmoniosa também, né? Cada mulher pode agir de uma forma aí durante a gestação. A gente vai entender a nossa responsabilidade também desse desenvolvimento durante a gestação aqui no programa de hoje. Depois do nascimento da criança, há muita expectativa, né? As mães têm fama de sempre adiantarem um pouquinho as coisas. Ah, meu filho falou primeiro, meu filho andou primeiro. Uma comparação que nem sempre é saudável, mas que é quase inevitável. A gente vai entender aqui no programa de hoje também o papel do ginecologista, do obstetra e do pediatra nesse caminho aí, junto com essa família. Pode ser o primeiro filho, né? Um filho de mãe de primeira viagem, os pais de primeira viagem, mas dizem que cada gestação é diferente, cada filho também é diferente, traz novas questões, então tem sempre uma novidade para a gente aprender. Hoje eu tenho o maior prazer de receber a doutora Anne Caroline Andrade. Ela é médica, ginecologista e obstetra, também acompanhada hoje aqui da doutora Paula Celan, que é pediatra. Doutora Paula, obrigada por ter vindo, estou super feliz de receber aqui. Ainda bem que deu certo e deu tempo de você vir. Mais uma semaninha não ia dar, mas ainda bem que deu. Que ótimo, viu? Obrigada por ter vindo. Nenê. Muito obrigada por ter vindo. Aliás, a gente vai falar bastante dessa experiência também do médico, como isso agrega, né? A sua prática clínica também, né? Seu segundo filho, trazendo também novidade para você, né? Com certeza, e é bem diferente quando é o papel de mãe e o papel de médica, né? Até perguntei para a doutora se ela é pediatra do próprio filho, né? Porque dos próprios filhos, se ela será a pediatra do bebê que vem aí. Já já a gente comenta, ela conta para vocês também. E muito feliz de receber a doutora Anne Caroline Andrade, ginecologista obstetra. Doutora, obrigada por ter vindo, estou super feliz de tê-la aqui. Prazer é meu. Tudo começa na gestação. Sim. E aí hoje a gente fala muito desse feedback positivo, né? Muitos médicos recomendando que durante a gestação as famílias ouçam músicas que tragam paz, tranquilidade, né? Para que esse momento, primeiro de contemplar esse momento, né, da gestação, e depois dizem, ainda não fiz essa experiência, mas vou fazer, porque também estou ouvindo as minhas músicas. Depois esse fica um momento que a criança se acalma também, né? Então isso é recomendado durante a gestação que se faça, conversar com o bebê. Tem gente que sente muita estranheza de conversar com a barriga, né? Eu acho super normal, eu converso com as barrigas das minhas amigas sempre, né? Com a minha não seria diferente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim, conversar com a barriga já é o início de um vínculo que você cria com seu bebê. Sim. Por mais que tenha gente que fale, e se eu não conversar, tipo, ele tá me ouvindo mesmo assim, já que a gente tá ligado. Mas não, faz parte. E é bom pra você estimular também o pai a participar dessa história. Porque ele também sente que tá participando, já que ele não pode carregar o bebê, então ele conversa com o bebê, ele apresenta o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de escutar, ele conta as histórias que ele quer que o filho ouça por toda a infância e que ele vai levar para a vida adulta depois. Então, é saudável para criar esse vínculo dessa família nova que está se formando, né? Para quem tem irmão já, fazer ele participar, entender que tem um serzinho novo sendo gerado, por mais que a compreensão não seja 100%, mas é importante, sim, agregar todo mundo que você queira que faça parte dessa vida nova que está chegando. Até os animais de estimação se conectam, né? Com certeza. Eles, às vezes, são os que mais sentem, né? Que, geralmente, quando a barriga já está bem grande, fica bem perto da barriga, deita em cima, faz carinho. Às vezes tem um quê meio protetor que não tinha antes. Faz tudo parte. Eles também sentem que está chegando uma pessoa nova na casa, né? E essa experiência também, seus pacientes ficam felizes quando passam com você. E você está grávida também, né? Você também está passando no mesmo momento, né? Isso, então, exatamente. E tem a consulta pré-natal com o pediatra, que eu também queria abordar no programa de hoje. Porque
eu acho fundamental, precisa estar alinhado, assim como a gente escolhe obstetra, né? A gente precisa escolher o pediatra e eu sei que talvez não seja possível que todos façam isso, mas para quem tem a oportunidade, conhecer esse médico, escolher de fato, né? As ideias têm que estar alinhadas do pediatra, né? É exatamente essa a ideia, porque a primeira consulta pós-nascimento geralmente se dá em 7 dias de vida. A criança vai ter alta ali no 3º dia, mais ou menos, da maternidade, uma criança que nasceu no tempo, certo, né? E aí com 7 dias de vida, mais ou menos, já tem que estar no pediatra para pesar, fazer as primeiras orientações e a consulta pré-natal serve para a mãe já ter se identificado com o pediatra, ter tirado todas as dúvidas. A gente orienta até em relação ao enxoval, como que vai montar o quartinho, a segurança do bebê, como vai ser a expectativa da família nova, porque é uma mudança. Uma criança traz uma mudança para a rotina da mãe, para a rotina do pai, para quem vai ajudar, ver se a mãe tem uma rede de apoio. Tem outros aspectos, assim, a diferença dos testes do pezinho, que às vezes a mãe só vai saber na maternidade que existe diferentes testes do pezinho e na consulta a gente já explica tudo isso, qual que você vai escolher. Opção, né? O teste do olhinho também tem diferença e tudo mais. Essas coisas a gente já vai abordando desde consulta pré-natal. E muito se fala também hoje em dia dos primeiros 1000 dias. Os primeiros 1000 dias engloba desde a gestação até os 2 anos. E aí a gente fica de olho assim, na alimentação da mãe. A alimentação da mãe realmente deve ser uma alimentação saudável, com uma variedade imensa de frutas, legumes, verduras. E a gente orienta também isso desde o pré-natal, porque isso vai acarretar na criança, né? O paladar da criança vem sendo formado desde a 12ª semana de gestação. Então, muito se dá nessa fase já. E aí sempre a luta do obstetra de reforçar que essa mulher se alimente da maneira adequada, né? Porque a criança vai já sentindo o gostinho daquilo que a gente come, né? Exatamente. Exato. A gente nunca fala que a grávida está comendo por 2, mas ela come para 2 pessoas. Então a quantidade é para uma pessoa normal, mas tem que ser rica, né? Sim. Então você falar que uma pessoa que tinha uma dieta rica em carboidrato, baseada em pão, macarrão, doce, conservantes, vai ser uma criança com paladar ruim. Porque ela vai trazer isso, tipo, não tem como uma criança comer uma fruta se você está do lado dela comendo uma barra de chocolate. Então, isso vem desde da gestação. Então, tem mães que mudam completamente quando vão engravidar, tipo, mudam os hábitos completamente, passam a comer mais verdura, legumes que antes não comiam, para oferecer para a criança realmente aquilo que realmente faz bem. E depois o exemplo, né? Porque não adianta eu como uma coisa e ofereço outra para o meu filho. Uma hora, no início é viável sim, que você oferece e ele vai se alimentar daquilo que você oferecer. Mas na primeira oportunidade que ele questionar, aí já a cara da mãe vai para o chão, né? Sim, e existem trabalhos comprovando, né, que o líquido amniótico tem o gosto do que a gente come. Então, por isso, quanto mais variado for o seu cardápio de coisas saudáveis, de hábitos bons, mais diversificado vai ser o paladar da criança na vida adulta. Claro que, como a Anne falou, a gente tem que preservar isso durante a introdução alimentar, para dar bons exemplos, fazer refeição à mesa junto com os filhos e tudo mais, mas isso vem desde cedo, né? Vamos alinhar uma expectativa aqui, então, com a doutora Anne Caroline Andrade. A gestação já era uma expectativa enorme, uma ansiedade, né? Então, demora. Eu acho que demora para passar 40 semanas, são muitas semanas, né? Então, não é fácil, é uma delícia, mas demora. E aí a família fica toda nesse movimento também, né? Quando que nasce? Você deve estar vivendo essa fase. As mulheres que vão fazer o parto normal, você não sabe quando vai nascer, não é mesmo? Você não sabe. E aí, 40, 41, alguns serviços vão até 42 semanas da gestação. E aí eu quero alinhar isso, porque em que momento se fala sobre o parto? E em que momento se fala sobre o parto idealizado por essa mulher, o que ela deseja fazer, o que essa família buscou, e em que momento vai se falar no plano B? Que é quando esse não der certo. Então o sonho não deu certo e a criança vai nascer e ela precisa nascer saudável, porque o objetivo de qualquer gestação é beber no colo. Com certeza. Eu acho assim que
tem que se falar disso desde a primeira consulta do pré-natal, porque a gestante ela tem que estar alinhada com a obstetra que ela escolheu. Então, assim, tem obstetras que, por qualquer motivo, não fazem parto normal. Ou porque fazem mais ginecologia, ou porque não querem mais acordar de madrugada para sair correndo, desmarcar consultório. Então, a gestante ela tem que estar consciente do obstetra que ela escolheu, que ele vai estar ali disponível para ela. Então, acho que isso deve se falar desde a primeira consulta para ter uma linha de pensamento igual. E a cada consulta vocês vão alinhando os pontos que vocês querem. Quero analgesia de parto, não quero. Se possível, quero evitar episiotomia. Ou se não, eu quero agendar uma cesárea, com quantas semanas eu vou agendar essa cesárea. Ou se por algum motivo é um primeiro filho e o neném está sentado. Então, isso a gente vai conversando até o final. Apesar de existir manobra, você tem que explicar os riscos para as pacientes, falar o que pode dar certo, o que pode dar errado, para ela poder decidir em conjunto com você o que é mais viável. E se por acaso entrou em trabalho de parto e por algum motivo, seja materno ou do bebê, alguma coisa sair fora da curva, aí tem que sentar na hora com o casal e falar, olha, infelizmente o plano vai ter que mudar, a gente vai ter que fazer uma cesárea e vai ser assim. Na rede pública, infelizmente, o cenário não é assim tão fácil, né? Se tem uma tendência de tentar o parto normal a princípio. Em São Paulo, isso já se mudou um pouco, né, com a lei recente que a deputada Janaína Pascoal colocou em vigor, mas ainda há controvérsia sobre ela, então ainda é uma coisa que precisa ser discutida a longo prazo para a rede pública. Essa coisa do parto sempre gera polêmica, né? Então, se você dá a oportunidade da mulher marcar uma cesárea, então parece que você está tirando de cena o parto normal. Se você tenta o parto normal, qual é o limite? Porque você não pode levar isso às últimas consequências, porque o cenário pode ser muito ruim, né? Então, sempre gera polêmicas, mas alinhar essa expectativa é uma coisa que você colocou que é muito legal, a franqueza também do médico. Você procurou o serviço, você falou do parto, ele não está dentro da sua expectativa, é a oportunidade de você fazer essa troca. Você deve receber gestantes já de últimas semanas, né? Que foram peregrinando aí em vários médicos em busca de algum que tivesse as ideias alinhadas. Exatamente. Não é o ideal, mas tudo bem também, né? Sim. Acolher essa mulher, essa família. O importante é ela ter o momento que ela sonhou, que ela desejou para isso, né? Então, se ela chegar com 12 ou chegar com 37, 38, não vai mudar o rumo da história. A gente só vai ter que ter menos tempo para criar um vínculo, mas esse vínculo, a partir do momento que você cria confiança com o seu médico, esse vínculo dificilmente vai ser destruído, né? Você falou de desmarcar consultório, ficar com essa paciente. Realmente isso pode ser combinado, né? Qual é o momento de ir para... Como não tornar esse dia pesado e frustrante para essa mãe, de repente? Ah, mas olha, eu fiquei em casa, em trabalho de parto, tantas horas antes ainda de ir para o hospital, né? Hoje fala-se de um trabalho até com doulas, às vezes a enfermeira vai até a casa da pessoa também acompanhar para que ela não chegue no hospital muito cedo e atrapalhe o progresso aí do parto, mas para não tornar essa história ruim no final, mesmo com um bebê saudável em casa. Muitas mulheres depois passam, e até eu gancho para a doutora Paula falar, por baby blues, depressão pós-parto, que às vezes quem vai fazer esse diagnóstico e olhar para essa mulher é pediatra, né? Sim, com certeza. É tudo muito conversado no pré-natal. Quando vai chegando mais perto da gestação termo, entre 37 e 38 semanas, a gente vai começando a falar os sinais que ela vai começar a sentir, como vão ser as contrações, como elas são ritmadas, se vai ter perda de alguma secreção, de líquido, a questão da movimentação fetal também, nesse finalzinho é importante pra gente. Então, tudo vai sendo conversado no pré-natal. No finalzinho, as consultas vão sendo mais frequentes, então é um acompanhamento mais de perto. Em certo momento, a gente vai começar a pedir para elas irem na maternidade, fazer alguns exames que são feitos lá. Então, isso tudo vai sendo conversado, para ela, quando chegar o momento, ela ter a percepção que realmente está na hora. E ela sempre vai ter o contato com o médico, né, dela. Então, ela vai poder
às vezes ligar ou ir na maternidade para ser avaliada por algum outro colega, que esse colega entre em contato com você para te falar como é que está a situação, para evitar realmente uma internação precoce. A paciente ela tem que entender a diferença entre realmente o trabalho de parto ativo de um pródromo, e o que é difícil, porque ela nunca passou por isso, então é tudo uma experiência nova. Então muitas vezes a paciente vai 3, 4 vezes na maternidade achando que realmente está na hora e não está, e volta para trás. Isso tem que ser conversado para não gerar aquele sentimento de frustração, realmente não nasce, nunca mais vai nascer e eu estou aqui esperando. Mas isso ela tem que entender que é normal, faz parte do processo e que faz tudo parte da preparação para a hora realmente do trabalho de parto. E como essa criança foi se desenvolvendo dentro da barriga, impacta para você? Depois a gente aborda um pouquinho a questão do baby blues e da depressão, porque isso é bem importante. E às vezes a mulher vai negligenciar os outros serviços de saúde dela, mas ela vai ao pediatra, então ela tá lá a cada 15 dias, se precisar toda semana, se o pediatra pedir, ela leva o bebê lá. Mas às vezes só volta o obstetra só para ver se está tudo ok, e depois acabou, parece que não precisa voltar nunca mais, acaba negligenciando a própria saúde, e a gente fala sobre isso também. Mas como esse bebê cresceu dentro da barriga, eu nem sabia que tinha isso, mas tem o percentil do crescimento do bebê intraútero, né? Então a gente falava aqui no consulta, a gente sempre falou disso, mas o bebê já nascido, né? Como que isso impacta também? Ter essa informação é bacana? É bacana porque assim, uma criança que, por exemplo, a gente divide uma criança pequena para a idade gestacional, uma criança que está ali num limite de peso adequado para a idade gestacional, está dentro da curva do índice da normalidade, e uma criança que já está grande para a idade gestacional, então que nasce com um peso maior. Isso impacta pra gente no futuro dela. Então, assim, uma criança que nasceu pequenininha, não é porque ela vai nascer pequenininha e a gente vai ter que dar um monte de leite para ela, vai ter que dar fórmula, não vai ser só leite materno, tem que complementar para ela ganhar peso logo. Não, ela tem o tempo dela. Se ela foi constituída pelo tempo inteiro, uma criança pequena para a idade gestacional com peso mais baixo, aos pouquinhos a mãe vai amamentar. Claro, tem casos que precisam de complemento e são individuais e a gente avalia e precisa, ok. Mas ela vai ganhando peso aos pouquinhos, não existe esse boom, porque aí depois, no futuro, pode tender a diabetes, a pressão alta, a obesidade. Por isso, o ideal é a criança ganhar peso no decorrer dela. Continuamente. Contínuo. Tá. A gente tinha até antigamente falava, a criança tem que ganhar tantas gramas por dia. Hoje em dia a gente não se apega mais tanto a isso. A criança tem que ganhar peso, a criança tem que estar saudável, por isso que as visitas ao pediatra são importantes. Mas uma criança, às vezes, que está ganhando 15, 20 gramas por dia é tão saudável quanto uma criança que ganha 40, 35. E assim vai indo. O importante é ter o crescimento dela, né? Esses dados intraútero são bem importantes para a gente alinhar no decorrer, né? Provavelmente vai ser a linha que ela vai seguir no decorrer da vida. Em algum momento, até a criança que nasceu pequena ou a criança que nasceu grandona vai se alinhar ali no adequado para a idade gestacional, onde está a maioria das crianças brasileiras. Isso é só com o tempo, né? As mães costumam, as famílias em geral, costumam ficar bem tranquilas quando o bebê é grande, quando nasce bem. O que é um peso hoje que se fala assim, não, nasceu bem, é acima de quanto? E o que é um limite, doutora Anne? Você fala assim, olha, a partir daqui pode até estar tudo bem, mas já vai inspirar um cuidado. De repente vai precisar de uma pediatra neonatologista, como é que é isso? Assim, geralmente, tipo, o peso máximo para um bebê, o ideal seria até 4 quilos. Porque depois de 4 quilos, a Paula vai poder até falar melhor. O neném também vai ter que fazer exames para ver se não vai baixar o açúcar, se ele não vai fazer alguma deficiência. E até para via de parto normal também impacta, né? Um bebê com mais de 4 quilos, a chance dele não nascer ou se nascer causar lacerações muito grandes aumenta, né? Ou ter que fazer o uso de algumas manobras como o fórceps, por exemplo, acabam aumentando nesses bebês muito grandes, né? Porque a pelve da mulher não está preparada realmente para um bebê tão grande. E nenéns muito pequenininhos, né? Aí isso vai depender geralmente de cada serviço, né? Mas geralmente acima de 2,700 é um bom peso.
Crianças muito pequenininhas também correm o risco de ir para UTI, às vezes o hospital nem pode dar altas com uma criança com peso menor de 1,8 kg, às vezes de 2, depende do protocolo do lugar e tudo mais. Mas isso falando de uma criança que vai nascer no tempo adequado, não de prematuro, que aí prematuro é outra história. Outra história. Mas como, falando dos prematuros, como isso também mudou, né? Então hoje as crianças, mesmo que nascem com menos semanas de gestação do que a gente via antes, ficam hospitalizadas por muito tempo. Às vezes tem uma sequela ou outra, mas elas vivem e depois vivem bem, né? Sim. Isso mudou muito, né? Elas sempre vão ter um atraso em relação às outras crianças, por isso que as mães de prematuro já sabem que a criança tem 2 idades. Tem a idade que ela nasceu e a idade corrigida. Né? E assim, a gente sempre vai por essa idade corrigida. Então a criança, ela chega no consultório, ela está, por exemplo, com 6 meses de nascida, mas de corrigida ela tem 4. Então a gente não pode iniciar a papinha, por exemplo, porque ela não tem toda a mastigação que uma criança de 6 meses já tem. Então a gente tem que sempre ir pela idade corrigida para atingir os marcos dela, né? Então ela sempre vai ter um pouquinho desse atraso, entre aspas, e claro que num momento da vida isso vai se igualar também às outras crianças. Isso que eu ia perguntar. Né? Então chega um momento que isso se iguala. Não dá pra, não tem uma data exata, mas é o quê? Por volta de uns 2 anos? Então, na verdade, até atingir todos esses marcos de andar, falar e tudo mais, por volta de 2, 3 anos. Tá. 3 anos é uma idade melhor para a criança ter certeza que a criança se igualou. Claro que isso não vai influenciar dela ir para a escola e entrar na turminha, que não tem nada disso, mas é para o pediatra saber que ela não está atrasada, não é um atraso que a gente precisa investigar, é um atraso normal por conta da idade dela. Até as crianças prematuras têm que fazer um acompanhamento multidisciplinar, com neurologia. A gente encaminha sempre, né? Pelo menos para passar de rotina, uma vez no neurologista, uma vez no oftalmo, para ver se não tem nenhuma sequela, nada. Mas, em geral, eles evoluem super bem. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho desse livro aqui, que é o Manual Prático do Desenvolvimento Infantil. No próximo bloco eu mostro ele para vocês. Uma das autoras do livro é a doutora Paula Celan e tem participação da doutora Anne Caroline também e de vários outros especialistas. A gente pode falar aqui no próximo bloco, não saia daí, a gente vai falar muito do desenvolvimento infantil. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre o desenvolvimento do bebê e da criança. Eu tenho 2 especialistas aqui para tratar desse assunto super importante, tem uma relevância enorme. Tudo começa durante a gestação, existe toda a responsabilidade. Depois, um percurso enorme aí a percorrer e os marcos do desenvolvimento. Isso pode gerar ansiedade na família, as comparações que eu falei aqui também, né? Cada criança tem seu tempo mesmo? Ou será que tem um limite para esperar esse tempo chegar, esse tempo acontecer, esses marcadores de fato na vida dessa criança, né? Aproveita a oportunidade, então participe do bate-papo. Hoje eu converso com a doutora Anne Caroline Andrade, ginecologista e obstetra, e também com a doutora Paula Celan, que é pediatra. Então tem uma dupla aqui de especialistas para explicar para nós sobre esse tema. Vamos lá então. Aproveitar esse gancho dessa volta do intervalo e mostrar o Manual Prático do Desenvolvimento Infantil, um livro de Elisângela Aparecida Barbosa, doutora Paula Celan. Elisângela é uma fonoaudióloga e o pessoal que escreveu esse livro, tem inclusive a participação da doutora Anne Caroline, todos que trabalham com essa parte que mexe com o desenvolvimento infantil, então desde a gestação, toda a parte do pré-natal, a alimentação da mãe, tudo que a gente vai conversar aqui. Tem até um capítulo sobre transtorno do espectro autista, super importante também, né? Então hoje mudaram os critérios, acabou que o espectro foi ampliado, né? E aí a gente tem uma série de dúvidas sobre essas questões também, parte oftalmológica na infância, uma série de questões aqui com vários especialistas que trouxeram para esse livro. A ideia é excelente de um livro de fácil compreensão, né, doutora? É um manual para as mães, né? Tanta mudança que ocorre desde a gestação até a chegada do bebê e o desenvolvimento até... Nosso enfoque é em média até os 5 anos, né? Então fala de todo o desenvolvimento da criança até
essa fase, a primeira infância mesmo. A doutora Anne Caroline entra falando desde pré-natal, essa conversa que a gente teve aqui de parto, tudo isso, alinhar esse raciocínio. Não é todo mundo que se preocupa com o que a gente falou aqui. Às vezes, nós vamos falar de amamentação também, parto. Muitas pessoas não estão preocupadas com parto, muitas mulheres não se preocupam. Tem um lado positivo, tem sempre um lado negativo em não se preocupar, porque também quem não se preocupa não se prepara para o que pode acontecer, que foge da curva, né? Em que momento é adequada a leitura desse livro, na sua opinião, doutora Anne? Já no planejamento de uma gravidez? Já no primeiro pensamento, olha, decidi, quero ser mãe. Se vai ser hoje, se vai ser o ano que vem, daqui 5 anos, qual é o momento? Eu acho que esse livro está bem adequado para quem está no inicinho da gestação ou realmente falou assim, é agora. Não para quem quer daqui 5 anos, porque você vai ler esse livro e vai esquecer. E pode mudar, né? E pode mudar, muita coisa muda, né? É verdade. Mas se você quer engravidar agora, tipo, eu quero engravidar mês que vem ou daqui 6 meses, você realmente tem um planejamento fixo, eu acho que vale a pena a leitura. Até para você, às vezes você... Tipo, fica guardando aquela dúvida assim, um mês inteiro, até passar na próxima consulta com o seu médico, e aí você não leva o seu caderninho, aí você esquece. Aí você fala assim, nossa, mais um mês sem eu tirar minha dúvida. Aí às vezes está aí no livro, pronto para você ir lá falar assim, eu tô aqui nessa fase, então o que pode estar acontecendo? Será que é normal? Será que não é? É isso mesmo que teria que estar acontecendo ou eu tô tendo alguma coisa diferente, né? Então, acho que vale a pena. E pro depois também, né? Tem muitas mães que têm esse receio, tipo, de nasceu. E agora? E agora? Em um momento você falou da episiotomia. Claro que ninguém sonha em ter uma epísio durante o parto, né? Aliás, bastante discutido já hoje essa questão desse corte, que precisaria ser feito ou não, enfim. Também há de se falar sobre isso, então explicar o que é, mesmo que, claro, ninguém quer que faça, né? Mas explicar o que é e se tiver, o que dá para fazer para amenizar ali, e o objetivo disso. Tem gente que não sabe para que serve, tem gente que acha que serve para uma coisa que não é. A episiotomia, ela tem as suas indicações restritas. Antigamente se fazia para todo mundo, teve-se um momento que falava que para todo prematuro tinha que fazer, hoje em dia não é bem assim. Então tem as suas indicações, que é quando a cabecinha do bebê está ali tentando realmente passar o períneo da mulher e por algum motivo ele fica restrito ali e não vai. Ou quando a gente vai ver que realmente vai causar uma laceração muito grande na vagina. Então é melhor a gente fazer um corte meio conduzido do que ter um monte de laceração. Mas isso tem que ser explicado, tem que ser orientado para a paciente e ela tem que ter a escolha dela de querer ou não fazer, orientando os riscos de não fazer e no final é a opinião dela, né, que conta. Afinal é o corpo dela que está sendo cortado, né? Perfeito, perfeito. E que depois pode sofrer ali. Tem mulher que não tem memória ruim do parto, tem memória ruim da episiotomia. Exatamente, porque geralmente a episiotomia já está sendo feita no momento que já está todo mundo falando para a mulher, faz força, isso, é aquilo. E aí, tipo, é um monte de informação para ela que ela tem que assimilar em tempo que ela não tem muito tempo para pensar, então... E nem está raciocinando direito. Né? Então, eu fico imaginando. Por isso, a confiança que ela tem do médico dela vai ser esse momento que ela vai usar. Vai ser ela olhar para ele e falar assim, não, eu confio nele, foi ele que eu escolhi, vai dar tudo certo. Tá. Eu vou atender uma telespectadora, tá na linha, Elaine, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Elaine, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é Viviane. É Viviane o seu nome? Isso. Viviane, obrigada por ter ligado, fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. É que eu queria tirar uma dúvida. Eu tive uma gravidez de alto risco, por ser obesa, e na gravidez eu tive pressão alta. A minha filha, ela nasceu de 39 semanas mais 4 dias. Tá. Quando ela nasceu,
O médico, ela nasceu de cesárea. Quando ela nasceu, a médica pediátrica falou que achava que ela tinha alguma síndrome, por ela ter nascido PIG, que ela nasceu pequena para a idade gestacional. E eles fizeram vários exames, ultrassom do crânio, fizeram cariótipo, fizeram o exame do pezinho e todos deu normal. Porém, eles encaminharam ela para o neuro. Tem alguma coisa, assim, pode ser que tenha alguma coisa que no futuro pode desencadear algum problema, ou eles mandaram para o neuro só para um desencargo, porque a cabeça dela, a pediatra falou que a cabeça dela era desproporcional ao corpo. Era um pouco maior do que o corpinho dela. Ela nasceu com 2,490 kg, 45 centímetros e meio. Quantos anos tem sua filha, Viviane? Hoje ela está com 8 meses. Tá. Obrigada por ter ligado, perguntado. Eu sempre agradeço a sua confiança aqui no Consulta. Acho que aqui tem pauta para as duas falarem, né? Para começar, um pré-natal de alto risco que já gera uma preocupação, estresse dessa mãe. Às vezes mesmo ela fez tudo direitinho, às vezes. E é uma coisa mais propensa a ter a pressão alta, enfim. Explica um pouquinho, depois a doutora Paula fala. Bom, a pressão alta na gestação, quando ela surge na gestação, ela surge a partir da segunda metade da gestação, então a partir de 20 semanas. E o que mais se acredita é que a placenta ela tem 2 momentos que ela se implanta, quando o neném é formado e nessa segunda metade. Quando a gente chama essa segunda onda de invasão da placenta, nas gestantes que têm pressão alta, por algum motivo, essa placentação ocorre de uma maneira errada. E aí acaba fazendo com que a pressão da paciente aumente. Então isso gera uma placenta um pouco deficiente. Então, provavelmente o neném dela foi pequeno por conta dessa placenta ruim. E aí, se a pressão não é controlada, se não tem um acompanhamento seriado, bonitinho, para ver esse peso, se está se mantendo numa curva, por mais que seja mais baixa, mas contínua, aí tem que se rever realmente. Então são vários marcadores. Uma coisa é a mulher sofrer com a pressão alta na gestação, que é um problema e traz mais risco para a gestação. Outra coisa é acompanhar como está essa placenta e como esse bebê está se desenvolvendo. Se por acaso tem a pressão alta, mas a criança se mantém ganhando peso, você vai controlando ali até que chega a hora que você indica o parto, ou faz cesárea, ou tem parto normal, mas tudo isso precisa ser avaliado. São vários marcadores, então. São vários marcadores, tanto maternos quanto do bebê. Perfeito. Aí a criança nasceu com baixo peso para a idade, né, gestacional, e o médico na maternidade disse que era possível que a criança tivesse alguma síndrome. Foi levada para fazer alguns exames, era uma questão, acho que da cabecinha da criança, e cada bebezinho é diferente, né? Às vezes pode existir uma desproporção ali nos primeiros dias, enfim. Queria que você falasse um pouquinho, doutora. Então, o pequeno para a idade gestacional, quando ele é constitucional, quando é da formação da criança, a gente vê que desde o início da gestação segue uma linha, né? O bebê é pequeno desde o começo e vai seguir pequenininho até o fim. Preocupa mais a gente na pediatria quando a criança está em um desenvolvimento bom, de repente para e aí começa a parar de ganhar peso, de repente, aí pode ser sinal de alguma doença, tudo mais, às vezes até alguma cardiopatia. Provavelmente não foi o caso porque o dela foi outra desproporção. Nasceu pequenininha, teve esse probleminha na cabeça, mas a gente precisa ver como que é o desenvolvimento dessa criança agora, né? Como foram os marcos de desenvolvimento dela, se os reflexos todos ao nascimento foram adequados. Tem diversos reflexos que a gente testa desde a primeira consulta. Aquele reflexo de Moro, que é um sustinho da criança, o reflexo da criança pegar seu dedinho, fechar o pezinho quando você passa a mão. Esses são os primeiros reflexos, são diversos, tem muitos outros. São os primeiros reflexos da criança relacionados à parte neurológica. Aí passou dessa fase, a gente tem que ir vendo com quanto tempo a criança sustentou a cabeça, se a criança sentou sozinha com quanto tempo, sentou com apoio, se a criança consegue ter a mastigação, digerir papinho. Então são vários marcos, né? Se em algum momento o pediatra desconfia que algum deles está atrasado realmente, aí tem que encaminhar para o neuro para investigar, né? Tá. Por enquanto o que ela contou é que ela
levou para onde foi recomendado, visitou todos os especialistas que o pediatra recomendou e que por enquanto tá tudo bem. Nada, né? E às vezes a gente tem que seguir assim, né? Por enquanto tá tudo bem. Se houver, a vida é assim, né? Se houver um problema, a gente vai atrás da solução. E o especialista está certo, porque quando a gente desconfia de qualquer atraso ou qualquer problema, é sempre o neuropediatra que tem que investigar mesmo, né? O papel do pediatra é desconfiar e encaminhar para o especialista investigar mais a fundo, né? E eu acho brilhante você falou dos vários reflexos, de tudo que vai ser avaliado ali do bebê. E são tantas as demandas, são tantas questões, eu acredito, né? Que a família leve nessas primeiras consultas, principalmente, porque você vai reconhecer o choro a partir do nascimento, né? Depois, as mães tiram de letra, né? Já sabem até qual que é a demanda do filho, mesmo ele sem falar. Ele chorando, ele se comunica, porque é assim que eles se comunicam, né? Então, a mãe já sabe, mas para começar ali, a gente não sabe mesmo, né? Não sabe. E no início não é fácil também reconhecer todos os choros, né? Até porque no início eles choram para tudo. Né? Então, depois de um tempo, elas começam a perceber que aquele choro é de fome, aquele choro é de dor. O choro da cólica é diferente, porque a criança se contorce e chora e fica muito vermelha. Já o de fome é aquele choro meio esganado, mas no começo é difícil, né? Passando o primeiro mês que a mãe começa a conseguir entender o que é uma coisa e o que é outra, né? Porque ela também tem o tempo de conhecer o bebê, né? Não é assim, não é instantâneo. Já nasce, não é porque ele está dentro de você que você já conhece, sabe que toda a reação da criança, não é, demora. E aos poucos o próprio pediatra vai conhecendo essa criança também, Sim. Né? Tem criança que adoece com mais facilidade, tem criança que você fala, não, peraí, se ele tá com febre, alguma coisa é mais grave, então, porque ele não tem muita febre, não faz febre alta, né? Então, ambos, né, a família e o médico, o pediatra, vão reconhecendo. Mas, doutora, não são só questões da criança que você avalia também. Não, né? pediatra é pediatra da família, né? É médico da família, porque não basta só cuidar da criança, né? Tem que dar todo um apoio para o pai e para a mãe, porque é uma coisa nova, vai mudar toda a rotina da mãe, né? Antes a mãe que saía para trabalhar, tinha horário para comer, tomava banho quanto tempo quisesse, né? No primeiro filho, geralmente, né? No segundo ela já está acostumada, mas no primeiro ela não tem mais aquela rotina, até dormir. Por mais que você saiba que a criança tem que mamar a cada 3 horas, poucas entendem o que é acordar de madrugada e dar de mamar, e pôr pra rotar, e trocar fralda. E às vezes você coloca a criança para dormir e daqui uma hora ela acorda de novo, porque ela está com fome antes de 3 horas, você vai ter que dar de mamar de novo. Fazer todo aquele processo, então a privação de sono também é uma coisa muito impactante. Eu acho que inclusive é uma das coisas que mais impactam na rotina nova da mãe. Nesses primeiros dias, existe o retorno depois de um tempo ao obstetra, né? Então você vai visitar esse médico, já é legal que vai, leva a criança, né? Já cria esse vínculo também. Em que momento que vocês avaliam esse pai, essa mãe, que às vezes a mãe tá tristinha, porque são meses que a gente passa indo todo mês no obstetra, então a gente cria uma amizade, assim, uma coisa muito legal. No finalzinho vai mais vezes ainda, então você participou ali, você está quase 1 ano dentro dessa família, né? E depois a gente vai criar esse mesmo vínculo, no finalzinho da gestação já vai ao pediatra, fazer a consulta pré-natal, receber essa orientação. Em que momento que você fala, essa mãe, essa mulher, que sobretudo é uma mulher, né? Sim. Ela não era assim. Ela tá mais tristinha, ela tá diferente, ela queria tanto. E isso é o que o leigo pensa. Não, mas queria tanto ter um filho. Agora tem uma criança saudável, tranquila e tá tudo bem, né? E tá triste. Quando é que entra essa avaliação de baby blues e depressão pós-parto? Assim, o baby blues ele dura até 1 semana depois que o neném nasce. É normal, tipo, é como se fosse... a mulher está num boom hormonal, de repente a criança nasce e esses hormônios caem. Então é normal ter esse sentimento de tristeza, de cansaço, até por conta da rotina mesmo, privação de sono, tudo. Mas isso passa. Quando essa tristeza permanece por mais de 2 semanas, isso já é para ligar um sinal de alarme. Essa mulher que não tem mais vontade de fazer as atividades diárias dela, que muitas mulheres, tipo assim, falam assim, se eu não voltar pro emprego, se a licença maternidade acabar e eles me mandarem embora, tá tudo bem também. Querer ficar em casa, não querer se arrumar. Tipo, ter realmente uma mudança de comportamento.
isso realmente já chama atenção. atenção. Tem mulher que negligencia o próprio cuidado com o filho, doutora Paula. Aí a gente pensa mais num quadro de depressão pós-parto. Tá. Porque o baby blues, na verdade, é uma condição até normal que a gente vê diariamente. Porque às vezes pensa que é instantâneo o amor pela criança. Claro que você ama aquela criança que está dentro de você, mas quando ela nasce, aos pouquinhos, você vai criando mais amor, mais amor, mais amor. Às vezes você não sabe nem como lidar com isso. As mães vão passar por isso nessa primeira semana. Como muda muito a rotina delas, elas ficam um pouco perdidas. Nossa, agora tem a criança, será que eu vou conseguir dar conta de cuidar dele mesmo? É meu filho, então é difícil. E o baby blues é passageiro, né? Geralmente depois que... E o que mais falta nessas mães, em geral, que a gente vê é rede de apoio. Elas não têm com quem contar, muitas vezes, ou também a expectativa delas em relação à pessoa que está ajudando é diferente. Elas esperam que a mãe, a avó, a babá, a empregada vai ajudar de um jeito e ajuda de outro. Então isso falta muito. A gente vê menos baby blues, menos depressão pós-parto em famílias participativas. Assim, pai que participa bastante, quando a mãe tem uma ajuda mesmo, aquela ajuda só se pode descansar. Também. Exatamente, aceita ajuda, né? Eu também percebo isso. Às vezes as pessoas estão lá, mas e cada pessoa tem um perfil diferente. Tem gente que simplesmente faz, né? Tem outras pessoas que vão fazer, mas se você pedir, né? Para que elas façam. Então, desde a gestação, porque a gestação também traz aí, às vezes, algumas limitações no finalzinho da gestação. Às vezes não dá para fazer tudo, não dá para arrumar a casa igual arrumava antes. Existe uma questão até física ali que fica comprometida. Se você deixar alguém te ajudar, você já conta com essa ajuda para depois também. E é importante, né? É muito importante, tem que contar desde... o ideal é planejar já desde o fim da gestação, olha, quem vai me ajudar? Porque muitas vezes o pai tem que voltar a trabalhar logo, né? E às vezes não é uma ajuda com a criança, porque o que eu percebo é que ela quer ficar com a criança, mas eu também quero, né? Então me ajudem com as outras coisas que são necessárias ali para manter um lar funcionando, não? A gente fala para elas, olha, a hora que ele descansar dias, tem que descansar também, mas aqui é difícil, você imagina, elas vêm a casa toda bagunçada, a comida para fazer, a roupa para lavar e elas não conseguem, elas pensam que tem que dar conta de tudo, né? Durante o pré-natal, especula-se para quem já tem, por exemplo, um filho dentro do espectro autista, um filho já dentro do TEA, será que tem mais chance de ter o transtorno, menos chance? Não tem como saber, né? Isso é uma questão, não é um marcador, uma síndrome, assim como a gente tem a possibilidade de fazer a detecção e já se preparar para uma síndrome de Down, é diferente, não é igual, né? O TEA você só vai descobrir quando a criança nascer mesmo, e ainda não instantaneamente. Não no começo. Não tem uma característica, é só durante o desenvolvimento. E o que vai ficar comprometido, doutora Paula? Eu sei que você tem uma equipe multidisciplinar para avaliar uma criança que pode estar ali, ser suspeita que esteja dentro do espectro, mas como é que você levanta esse primeiro sinal de alerta aí? Muito se fala hoje, cada criança tem seu tempo mesmo? Quanto a gente espera? Os marcos todos do desenvolvimento motor, né, de sentar e tudo mais, eles são mais ou menos certinhos. Agora o desenvolvimento neurológico, você vê que aquela criança não tem um sorriso social. Porque tem criança que você olha pra ela, já brinca, ri, brinca com você. Tem criança que não. E tem criança que é daquele jeito, tudo bem, mas isso que a gente tem que observar. Se a criança não tem esse marco de se envolver, de querer brincar, de querer pegar o brinquedo, ou os movimentos repetitivos muito falados, né, no espectro autista. Aquela criança que bate o bracinho toda hora, quer ficar mais sozinha, isolada, tem dificuldade de se relacionar, principalmente com outras crianças, porque criança adora brincar com criança, né? Impressionante. Então chama atenção a criança que não quer brincar com mais isolamento, nesse início, entre o primeiro e o segundo ano de vida, é mais esse isolamento, a dificuldade de se relacionar com as outras crianças e os movimentos repetitivos. Qualquer menor sinal, o pediatra realmente encaminha para o neuro, para investigar. Muito se fala também desse momento que é muito íntimo de mãe e filho, da amamentação. Algumas mães
que depois, às vezes até demoraram um pouquinho para fazer diagnóstico, mas depois param para pensar e falam, durante o aleitamento materno ele não eu olhava já no meu percebi olho. que ele não olhava nos meus olhos. Então, se observa, hoje com a informação que a gente tem, quanto antes se faz diagnóstico, sempre melhor, né? Você faz a intervenção e você deixa essa criança bem adequada. Claro. Também a amamentação é importante nessa troca, né? É importante, com certeza. É que é muito difícil você fazer um diagnóstico numa criança de 3, 4 meses, não vai? Ninguém vai conseguir fechar um diagnóstico assim tão cedo, mas no menor sinal que o pediatra percebeu, que a mãe perceber, a gente encaminha para investigar. Tá. Já eu vou falar disso que você tocou nesse assunto, achei bem legal. De fechar o diagnóstico. Tem famílias que esperam fechar o diagnóstico para começar um tratamento. E às vezes você pode começar uma intervenção precoce que só vai trazer benefício para qualquer criança, mesmo só com a suspeita, né? Já. Tipo, é isso. Já a gente fala sobre isso. Andréia tá na linha, fala conosco de Carapicuíba aqui em São Paulo. Oi, Andréia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda à consulta ao doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigado. Então, eu faço acompanhamento de pré-natal, eu tive uma perca em maio e eu engravidei novamente, agora eu estou com 21 semanas. Parabéns. Porém, desde quando eu engravidei, eu estou tendo um corrimento amarelo. E eu já falei para o meu ginecologista obstetra que me acompanha, a gente fez o uso de 2 pomadas, porém não resolveu. E ele tenta me tranquilizar, dizendo que agora eu tenho que ter calma, paciência, que eu posso estar levando a gravidez adiante sem criar problema para o bebê. Só que eu tenho medo, porque além de me incomodar, eu tenho medo que possa afetar o crescimento do bebê ou dar algum problema nele. E ele me disse que devido a ter 21 semanas, não é todo medicamento que a gente pode estar usando, são medicamentos fortes. Eu queria saber se isso procede ou não, porque eu acabo ficando preocupada com isso. Doutora Anne, essa é para você. Obrigada, Andréia. Obrigada pela confiança no programa, doutora. Então, corrimento. As gestantes, elas têm que entender que a vagina da grávida, ela vai ficar mais úmida, realmente. Principalmente dessa metade para o final, principalmente. Então, às vezes, você está andando e parece que você está fazendo xixi na calça. E você tem que entender que é normal. E o que tem que se realmente avaliar é o aspecto desse corrimento. Perfeito. Então, esse corrimento amarelado, aí tem que ver, coça, tem mau cheiro, arde na hora de fazer xixi, a vagina, isso tudo vai influenciar. Então, quem vai realmente definir o que pode ser esse corrimento é o médico. Que acompanha ela. Que acompanha ela, que ele vai olhar o corrimento e falar, pode ser uma candidíase, pode ser uma vaginose, ou é só da gestação mesmo. Então, muitas gestantes às vezes chegam no pronto-socorro falando que estão com perda de líquido e na verdade é só o corrimento da vagina. Algumas gestantes produzem mais, outras menos. Então, tem que sentar com ela e conversar e falar assim, olha, tá normal ou se não tá normal, vamos fazer esse tratamento para tratar isso ou para tratar outra coisa. Mas assim, o exame físico que vai ser o indicativo. Aliás, ela também se preocupa com o desenvolvimento do bebê, se for, ela está sendo acompanhada, se de fato o médico avaliou tudo isso, ela confia nesse médico e está tudo bem, então ela não deve se preocupar, porque se ele disse que está em ordem, ele também quer dizer que não vai impactar o bebê. Exato. Assim, se fosse algum tipo de infecção, alguma coisa, realmente poderia afetar, mas como a princípio ele falou que está tudo certo, então não tem por que se preocupar. É só incômodo, realmente para algumas gestantes fica incômodo. Agora, de fato, eu vou me preparar para dar um recado enquanto eu chego até lá, deixa uma pergunta aqui para a doutora Anne. De fato, a imunidade da gestante fica baixa, né? Mesmo com a suplementação, e hoje cada vez uma suplementação mais adequada para cada gestante, individualizada, né? Isso é fantástico. Mas, de fato, a gestante fica com a imunidade mais baixa. Isso também pode provocar, então, essas coceiras, um corrimento, até mesmo candidíase que você falou, pode acontecer na gestação e pode-se dizer que é por conta da imunidade mais baixa, doutora? Sim, com certeza. A gestação por si só ela é um estado de baixa imunidade, né? Então, ela vai deixar a gestante mais suscetível a infecções, como infecção de urina, candidíase e outras coisas que podem provocar esses incômodos também. Já eu volto para saber mais. Tem muitas perguntas hoje para a minha dupla de especialistas,
Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre o desenvolvimento infantil. Tenho duas especialistas aqui para tratar desse assunto. Doutora Anne Caroline Andrade, é médica ginecologista e obstetra. E também tenho aqui a doutora Paula Celan, médica pediatra. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, participe do programa 0 operadora 11 3337 5886. Tem muita pergunta chegando aqui. A gente falou então não dá para falar sobre tudo, daria para ficar mais de uma semana aqui. Até o bebê da doutora nascer, a gente podia ficar falando aqui, né, sobre o desenvolvimento infantil. Tem muita coisa e muita pergunta chegando. E é essa pergunta que chega do público que eu vou dar prioridade agora. Vamos lá. A Ana, de Belém, no Pará, conta que o filho dela tem 3 anos e não fala. Pergunta para a doutora Paula se isso é considerado normal e qual médico ela deve procurar. Então, primeiro a gente tem que ver o que ele não fala, né? Ele não fala nada, não fala nenhuma palavra. Ele fala mamãe, fala papai, água, dá leite, não forma uma frase. Uma criança de 3 anos, ela está montando uma frase. Mamãe, dá água. Mamãe, quero comer. Tem que ver se ele já fala alguma coisa ou não monta nada. E tem que ver também qual é o grau de estímulo dessa criança. Se é uma criança que vai para a escola, que já tem amiguinhos, que se enturma com outras crianças. Se em casa realmente tem estímulo também, se os pais conversam com ele o tempo inteiro, conta historinha, faz treinar a língua, tem vários livrinhos que treinam a mexer a língua mesmo. E aí a criança acaba assim interagindo com isso. Se realmente não falar nada, se o pediatra avaliou, acha que realmente tem um comprometimento, é para o neuro que a gente encaminha, o neuropediatra, né? Tá. E aí vai fazer a avaliação que precisar. E algo que eu queria trazer aqui, às vezes não tem um diagnóstico fechado, mas você tem uma suspeita, existe um atraso, você não sabe exatamente o que é. Às vezes leva no neuropediatra, ele também não fecha nada, vai na fono, ela também não fecha o diagnóstico, está fazendo acompanhamento com psicólogo. Então, está tudo caminhando, mas você não fechou um diagnóstico. E fala assim, mas o que ele tem? Você fala, não sei, mas eu estou ajudando ele da maneira que eu posso. É o correto a gente pensar dessa forma? Então, tem diagnósticos que demoram mesmo, né, para fechar. Que às vezes não é de cara que vai chegar na primeira consulta, na segunda, na terceira e você consegue. Até porque, às vezes, você não vai taxar uma criança de autista se você não tem 100% de certeza se ela não fechou toda a escola. Ela vai levar esse estigma, né? Pra quê, né? Pois é, muitas vezes qualquer atraso, alguma coisa, com uma terapia multidisciplinar, talvez até resolva. Então, realmente, terapia ocupacional, a fono, uma atividade que a criança faça para se enturmar, às vezes é bastante. Não sei, esse caso da criança que talvez não falhe, às vezes colocar ela mesmo numa terapia ocupacional, aulinha de judô, aulinha de natação, tem coisas que fazem a criança dar um estímulo. Se realmente não tiver nada patológico, né? Se o neuro realmente achar que não tenha nada patológico. Muitas vezes só essas terapias multidisciplinares já bastam mesmo. E sabe o que eu acho, doutora Anne? Esse treino que vocês pedem para os pais fazerem durante a gestação é muito desse estímulo, né? Então tá dentro da barriga e você já está dando estímulo para essa criança. É muito para fazer esse costume, né? Principalmente pais de primeira viagem, a gente, né, se brinca com o filho dos outros, com um sobrinho, um primo, mas na verdade diferente quando é dentro de casa, né? Exato, que com o filho dos outros você brinca aquela meia hora, se você cansou, você devolve pro pai, pra mãe. Você devolve pra mãe? Então, quando é seu, você tem que dar o estímulo constante, dar aquela atenção o tempo todo e fazer com que ele se desenvolva sempre, né? Sempre. A criança se acalma com as coisas que lembram o útero, né? Tanto que a gente fala muito da esterogestação até os 3 meses. Então, realmente, essa história de falar com a criança, ela se acalma quando ouve a voz da mãe. Ou a musiquinha do Mobile que você colocava ali todo dia para a criança ouvir, às vezes ela está chorando, ela escuta aquela musiquinha, ela acalma. A criança fica dentro de um coelhinho, não sei se você já viu o coelhinho, que é quando a gente envolve faz... a criança, né? Aquele sangue para ver. Ela lembra que ela está dentro do útero porque ela está ali apertadinha, colocar para dormir dentro desse coelhinho, colocar no ninho. Hoje em dia a gente tem muito daqueles aplicativos para a criança poder associar o barulho do útero. Então, nesses aplicativos, o barulho do útero, quando a criança está no útero, lembra um secador de cabelo, lembra um ar-condicionado, lembra uma lavadora de roupa, são barulhos... A gente acha que a criança, quando nasce, tem que ficar no ambiente silencioso, às vezes não, porque ela está acostumada com o barulho do útero. Então, muitas vezes, esses aplicativos, esses barulhos, lembram o útero e ela se acalma também.
Por isso que tanto as coisas que lembram o útero, quanto as atividades que a mãe tinha de conversar, de escutar uma musiquinha, acalmam a criança quando ela nasce, principalmente nos 3 primeiros meses. Perfeito, perfeito. A gente falou da importância, então, da questão da amamentação, e tem uma questão que é importante também lembrar, que às vezes a mãe fica com uma... diz que empedra, né? Tem mastite, tem problemas às vezes nas mamas que podem, por um período, inviabilizar. A mãe acha que não vai mais conseguir amamentar seu filho. E aí é para você que ela volta muitas vezes, é o ginecologista que ela volta para receber essa informação e a gente não sabe se faz compressa fria, se faz quente, e na hora é um desespero, né? Quando essa mãe volta com a mama dura, empedrada, aí você tem que diferenciar. Só está empedrado realmente o leite, e aí você tem que orientar para ela fazer essa ordenha, esvaziar essa mama e explicar para ela como que ela vai fazer isso em casa depois. Orientar como que ela deve dar a mamada para esvaziar a mama. Ou se realmente for a questão da mastite, aí entrar com a medicação necessária, antibiótico, anti-inflamatório, orientar a questão das compressas que realmente confunde e ver se também não tem as fissuras, né, que são os machucadinhos que ficam no mamilo, que isso às vezes é desestimulante porque dói, às vezes sangra e a gente sempre tem que estimular sempre o aleitamento materno. Mesmo que tenha pus, tenha sangue, a criança tem que continuar mamando. Mas isso, obviamente, se a paciente continuar suportando, porque às vezes não dá. Então, às vezes, vale a pena você fazer a ordenha dessa mama e dar um descanso para essa mãe se recuperar, nem que você ofereça esse leite no copinho, na mamadeira. Perfeito. Para ela se recuperar e depois continuar a poder oferecer o peito, do que você introduzir uma fórmula de cara. Esse aspecto é muito legal de falar também, porque muitas pessoas vão passar por essa situação e aí essa mãe precisa saber, eu vou me preparar para dar um recado, enquanto eu chego até lá, às vezes até durante o pré-natal, a mulher que se interessa e pergunta, às vezes já pode até depois, a doutora Paula também fala sobre isso, receber o suporte de uma enfermeira especialista em aleitamento materno, né? Receber essa informação, porque tem laser terapia para fazer hoje, dá para fazer até preventivo. Queria que você explicasse um pouquinho sobre as opções que se tem hoje de buscar informação durante o pré-natal sobre a amamentação. Durante o pré-natal a gente faz toda uma consulta, não só sobre o parto, mas preparar essa mãe para o que vem a seguir, que é a amamentação, que muita gente pensa no parto e na hora da amamentação ela não está preparada, é um mundo novo. Então, existem diversas coisas que a gente pode fazer para preparar a mama, inclusive consultar uma consultora de amamentação. Perfeito. Já eu volto para saber mais, volto para saber da doutora Paula sobre esses 2 primeiros anos de vida e até mesmo o primeiro ano, né, que há mais uma adaptação aí dessa família, a criança que fica muito doentinha, tem muito resfriado, muita gripe, já eu volto para saber mais. Tá dado o recado, vou voltar para as minhas convidadas. Doutora Paula, o aleitamento materno traz para o bebê uma série de um aporte, né, de vacinas, então o colostro, muita gente fala, mas não é leite ainda, é só o colostro, ele é muito importante, né? É uma coisa muito inteligente do nosso corpo, prover isso para a criança, as primeiras vacinas dizem. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. É um caminho longo a percorrer para ter uma criança sem infecções, uma criança que vai aí passar pelo primeiro ano, de repente, sem aquelas gripes, resfriados. Tem criança que é mais forte, a gente vê. Tem a ver com o aleitamento? O aleitamento materno é muito importante, né? As mães não dão muito valor realmente para o colostro, mas o colostro é a primeira vacina que a criança vai ter na vida, né? Ele é muito rico em imunoglobulina, realmente ele não tem tanto aquela parte de gordura de fazer a criança ganhar peso. O que mais vai fazer é quando descer o leite mesmo, depois dos primeiros dias de vida, mas o colostro é a primeira imunidade que a criança adquire mesmo. Hoje em dia a taxa de amamentação no Brasil é de, em média, 54 dias, o que é muito triste, né? Pouquíssimo. Pouquíssimo. 54 dias?
E o que a gente vê é que o ideal é a criança mamar exclusivamente no peito até os 6 meses e, se possível, manter até os 2 anos, por recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, por todos os efeitos protetores que o aleitamento materno tem, para a criança e para a mãe também, né? Para a mãe também ajuda a contrair o útero mais rápido, voltar ao peso mais rápido, diminuir a incidência de câncer de mama. Para a criança protege realmente de diversas infecções, né? O mais importante, fora a fonte de nutrientes, que tem o vínculo, né, mãe e filho, que é muito importante em relação à amamentação. Talvez muitos desses desmames aconteçam por falta de informação. Porque a gente vê até essas fissuras, essas mastites que aparecem às vezes no consultório do ginecologista, muitas vezes por uma pega errada. E aí, se a criança está pegando errado, o cérebro da mãe não está entendendo que está produzindo leite, porque a criança está pegando errado, não está mamando direito, e aí vai produzir menos leite, a mãe acha que não está sustentando, e aí pega da fórmula, e aí desmama a criança, e aí vira um ciclo. Então, muitas vezes o que falta é informação. O papel do pediatra realmente é orientar, acertar a pega. Muitas vezes é necessário uma enfermeira especialista em amamentação, porque vai acompanhar a mãe, vai corrigir a pega. Muitas vezes isso demora, às vezes não é de uma primeira vez que a gente consegue. Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou que é fácil, com mas certeza. É possível e é imprescindível para a criança, né? Sim, imprescindível. Quanto mais esforço a gente fizer para tentar, claro que tem cenários que realmente precisem de fórmula. Tudo bem. Cada caso é um caso. Para isso precisa confiar no pediatra, porque são vocês que vão dizer, olha, vai precisar ou vamos continuar, né? Sim. E infelizmente você falou do suporte da família, às vezes não consegue seguir amamentando por muito tempo por uma questão de não ter um suporte ali. A mãe se vê sozinha e ela não dá conta de fazer o que tem que fazer. Mas muitas vezes o próprio pediatra não incentiva esse aleitamento materno. Não checou como é que é aquela mamada, que isso é uma coisa que demanda tempo, né? A gente precisa apoiar bastante a mãe. E tem mãe que também volta a trabalhar muito cedo. E aí elas não, às vezes nem sabem como é que tira leite, como que armazena, fazer, né? Como que dá para deixar para criança, exatamente. Dá para fazer. Dá para fazer. O leite materno, quando ela tira ou manual, bomba elétrica ou bomba manual, como for, o leite dura 12 horas na geladeira ou 15 dias no freezer. E pode ser oferecido para a criança na mamadeira, que é o método menos aconselhável para a criança não ter uma confusão de bico, mas pode ser também na colherzinha, no copinho de amamentação. E a criança consegue mamar por bastante tempo. Eu voltei a trabalhar cedo e tirei leite para o meu filho até 10 meses, quase eu tirava. Ele sempre tomou na colherzinha, nunca nem mamadeira pegou na vida. Colher ou aquelas dosadoras que eu achei fantástica? A dosadora é excelente, né? É um método muito bom. Porque a criança vai chupando igual gatinho mesmo, né? Você não precisa ficar virando na boca dela. Ele vai chupando aos pouquinhos. Demora um pouquinho, né? Demanda tempo, ele vai babar um pouquinho, mas é assim mesmo. A criança aceita. Agora, e não tem risco de confundir com o bico da mamadeira e o bico do peito, né? Sim. Porque a mãe chega em casa depois do trabalho e é um aconchego para a mãe também. Sim. Poder amamentar seu filho, né? Estimula e mantém o vínculo mãe e filho, né? Legal. Agora, doutora Anne, às vezes durante o pré-natal a mãe já sinaliza muitas vezes que não tem o desejo de amamentar ou que não quer fazer grandes esforços ou que acha muito dificultoso, porque assim como no parto, né? A história de parto da família é ruim, a história de aleitamento materno da família é ruim e aí ela já acha que aquilo não é possível. Identificando isso, você já consegue, deixa eu colocar aqui um gatilho para essa mãe, para essa mulher, essa gestante, buscar essa ajuda, entender como que funciona. Você falou de posição, da pega, né? Então, para algumas pessoas, não, foi tão normal e natural, assim como é o parto para algumas. Para outras pessoas, você precisa ensinar o seu bebê a mamar, né? Exatamente, não é uma coisa... Parece que é muito instintivo, né? Nasceu, mamou. Às vezes, nem sempre é. Então, a paciente, ela tem que estar... A mamãe tem que estar preparada para o que vai acontecer. No começo, as mamadas vão ser incômodas, realmente, porque é alguém voraz, querendo mamar, às vezes pega de qualquer jeito, às vezes ele vai te morder, vai machucar, mas você tem que ter paciência. Às vezes, o obstetra, o pediatra não está do lado, mas
a consultora de amamentação, que é a enfermeira, vai estar lá te orientando como é que são as pegas. Às vezes essa pega tradicional, que é colocar aqui, não é a melhor para você, então às vezes ela pode te colocar no cavalinho, de lado, e você vai achar o melhor jeito para vocês. Nenhum bebê é igual ao outro, então você tem que entender que o seu filho demanda de um tempo com você, para você conseguir se comunicar com ele, para essa troca ser eficaz. Existem os cursos da gestação também, que muitas vezes orientam como é feita a mamada, qual que é a pega correta. Óbvio que só na prática que você vai ver qual que é a dificuldade, mas você já ter uma noção de como funciona é muito importante. E por que de estimular a amamentação vai ser importante para você, você entender que sono é importante, então você dormir junto com o bebê é importante, porque você vai produzir mais leite, então não ficar com aquela que eu tenho pouco leite, meu leite não está sustentando, que muita gente fala, né? Beber bastante água, né, para ajudar na produção de leite. E a criança também precisa aprender a mamar, né, porque a criança também vai se satisfazer só se ela tiver uma pega adequada, porque o leite vai indo de maneira boa para ela, né, porque se a criança pegar errado, vai pouco leite aí e aí chora vai mais, entrar, né? vai chorar, mais. vai entrar nesse ciclo. Eu dei de mamar até 2 anos e 3, eu tirei até 10 meses, mas dei de mamar até mais, assim, até aí quando eu estava em casa, né, de manhã e à noite geralmente, aí de dia já era comidinha, mas não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, até pra gente que já está acostumado. É o seu não mundo, é fácil, né? Mas também não é fácil. É um universo inteiro a ser explorado, né? Voltem outras vezes para a gente falar mais sobre esse assunto. Boa sorte com o bebezinho novo. Obrigada. Tenho certeza que vai ser uma jornada incrível também, agora Sim. com 2 em casa. Vou passar os contatos das nossas convidadas. Já estou esperando a próxima entrevista já. Vou passar primeiro os contatos da doutora Anne Caroline, que é ginecologista e obstetra. Ela tem um Instagram, vai lá seguir o Instagram da doutora, @dra.ane, com 2 N's, Andrade, dra.ane_Andrade, e tem o WhatsApp do consultório, que é 11 95413 1407, 95413 1407. E agora os contatos da doutora Paula Celan, que é pediatra. Ela também tem um Instagram, que é @DRAPaulaPediatra, doutora abreviado, DRA Paula Pediatra, e o telefone, que é 11 99573 9913, 99573 9913. Doutora Anne Caroline, obrigada por ter vindo, adorei te receber aqui. Obrigada a você, foi ótimo. Adorei, foi uma aula, uma consulta aqui. Doutora Paula, muito obrigada, viu? Vou marcar mais vezes. Volte outras vezes, voltem as duas, juntas, separadas, a gente pode bater muito papo aqui no Consulta ao Doutor, adorei mesmo. Obrigada. Obrigada a você que escolheu ficar bem acompanhado aqui no Consulta ao Doutor. Eu sempre agradeço a companhia, né? Você que nos assiste todos os dias, mas sobretudo eu sempre agradeço a sua confiança aqui no programa. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!